Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. Hoje eu trouxe um assunto muito procurado e um assunto também que chegou na minha vida muito cedo, juntamente com a astrologia, o tarô. Você costuma consultar o tarô quando você está indeciso, tem dúvidas e deseja resolver ou tomar alguma decisão importante na sua vida? Pois olha só, o tarô é muito antigo, século XIV, lá no final do século XIV, me parece que tem as primeiras origens do primeiro baralho do tarô. E era um baralho mesmo, onde as pessoas utilizaram, as famílias nobres pagavam para alguém desenhar os arcanos do tarô. E eles brincavam, eles jogavam e se divertiam com o baralho do tarô. Conforme o baralho que nós temos, o baralho normal que nós jogamos, outros jogos, truco, por exemplo, tranca, buraco, o que você joga? Pois o tarô, depois de muito tempo, é que foi descoberto por um pastor, que ele era maçom e muito estudioso, que quando ele esteve na casa de uma família nobre, viu aquele baralho e se encantou, porque ele viu naquelas imagens, naquelas figuras do baralho, que já tinham os 4 naipes, ele identificou que aquilo tinha tudo a ver, inclusive com a cabala. Olha que história! Então, ao longo do tempo, outros estudiosos também viram no tarô uma forma de contar sobre a jornada de cada pessoa. Eles foram associando, foram desenvolvendo novos baralhos e hoje nós temos muitos estudiosos que desenvolveram. As imagens são interessantes. Eu sei que ao longo do tempo tem muitas histórias, nem todas são boas, né? Porque quando se trata de uma ciência, de um estudo, por exemplo, como é o tarô, você, ao invés de manipular, você sempre precisa se conectar para que você traga a melhor resposta conforme os arcanos do tarô. O tarô são 78 cartas. Depois deste pastor maçom que descobriu o tarô, ele acrescentou mais 22 arcanos maiores que nós chamamos, que aí conta a história do louco, do mago, da sacerdotisa e uma imagem mais interessante que a outra. Quando você lê o tarô, eu, por exemplo, costumo ler o tarô nessa mandala astrológica, onde cada casa, cada símbolo representa um signo e uma área da sua vida. Quando eu abro o tarô para um cliente, por exemplo, que vem com uma dúvida, com uma necessidade de saber qual é o próximo passo, então nós temos toda a vida da pessoa nesse momento. O que está acontecendo? O mais interessante é que de todas essas cartas que o tarô tem, às vezes saem cartas, nem todas são maravilhosas, certo? E quando às vezes sai uma carta que desafia, é muito comum você perceber que a própria cliente, o cliente fala, nossa, é exatamente isso que está acontecendo. E eu tenho inúmeras histórias para contar e eu poderia ficar exatamente horas e horas contando para você. Mas o que o tarô mais traz, assim, por exemplo, na minha vida, quando o tarô chegou, foi justamente quando eu nunca tinha ouvido falar de tarô. E a minha querida Olga, que ainda existe, está presente na minha vida com mais de 80 anos, ainda lendo o tarô, inclusive, o meu super obrigado a ela, por tudo que ela já me conduziu nas leituras de tarô e são sempre muito valiosas. Quando eu fui ler o tarô, a primeira vez na minha vida, eu estava lá quase, sem energia nenhuma. E foi nesta leitura de tarô, exatamente como hoje eu pratico, inclusive, que ela identificou exatamente o que eu precisava para restaurar a minha energia e vitalidade de vida.
Depois de lá, o tarô nunca mais saiu da minha vida. E eu não sei qual é a sua história do tarô. Eu não sei se você já se viu muito satisfeito com a resposta ou se você se surpreendeu ainda. Mas o que eu tenho para contar para você é que o tarô nunca mente. O tarô, ele sempre é muito revelador. E na última aula que nós tivemos com as alunas usando o tarô, eu perguntei a elas, será que somos nós que lemos as cartas ou são as cartas que nos leem e nos revelam? Então, qualquer uma dessas cartas tem um significado, não é um único significado, inclusive, toda carta, ela é muito rica em detalhes, em cores, em símbolos, mas ela traz também, quando você tira uma, duas, três cartas, esse significado pode ser ainda mais aprofundado. Então, por exemplo, no mês 10, que nós estamos em outubro, é um mês que traz a frequência e a energia da Roda da Fortuna. E a Roda da Fortuna é uma carta, um arcano, o arcano 10, que é muito forte. Quando ele aparece numa tirada de tarô, ele sempre diz que algo vai mudar. Conforme a casa que ele aparece aqui da mandala, você sabe exatamente o que está para mudar. E depois, conforme as cartas seguintes, então você pode perguntar se essa mudança vai ser boa, se essa mudança vai mudar toda a estrutura. Geralmente é uma mudança mais profunda. Então, sempre que tiver a carta, por exemplo, a Roda da Fortuna, não necessariamente falamos de dinheiro, mas falamos de uma mudança que geralmente é positiva na sua vida. Algo, inclusive, que você mesmo está querendo, desejando que aconteça. O tarô, todas as leituras, por exemplo, quando a pessoa está muito confusa, às vezes ela revela que a mente da pessoa, ou o espiritual da pessoa, o emocional é que está com problema. E eu costumo usar os cristais, eu costumo colocar incenso, por exemplo, porque quando nós trabalhamos esta arte divinatória no sentido de intuir, por isso que quem lê o tarô, por exemplo, vem a pessoa que quer consultar o tarô, mas quem vai ler, traduzir inclusive essas cartas a você, tem muita responsabilidade sobre essa pergunta. Por isso fica a minha dica, não vá em qualquer pessoa, porque eu já atendi pessoas também que chegaram desestruturadas com uma resposta que nem sei se era verdade ou não. E aí você precisa ficar manipulando no sentido assim, tentando, aí é outro trabalho que a pessoa precisa fazer para que ela saia daquela frequência de preocupação. Não tem notícias ruins? Não é isso, Às vezes você pergunta e o tarô vai revelar. Mas a questão é que às vezes a pessoa fala alguma coisa que nem é verdadeiro. Então, esse tipo de manipulação de energia, de frequência, que você coloca a pessoa para baixo para depois e não é verdadeiro, isso é complicadíssimo. Então, consulte sempre uma pessoa que você conhece, que você tem segurança e inclusive que você possa ter referências. E por isso que o tarô costuma ser tão profundo. Uma última leitura que eu tive alguns dias atrás foi de um cliente que tinha vindo pela segunda vez consultar. É muito comum a pessoa às vezes vir de ano em ano, de 6 em 6 meses, Tem aquelas pessoas que gostam de vir sempre que puderem. Mas o mais interessante foi que ele nem falou, porque eu às vezes falo para a pessoa, espera um pouquinho, não conta sobre o que você quer saber, porque o tarô vai revelando e conforme nós vamos lendo os arcanos e as cartas, então aparece o que a pessoa realmente está buscando saber. E nesta leitura de tarô, quando nós começamos a tirar, eu virei para ele e perguntei, você está querendo mudar totalmente a sua vida? E ele olhou para mim, sorriu e falou, eu estou. Foi justamente por isso que eu te chamei, que eu queria saber qual é o próximo passo, se eu invisto nesse projeto, se eu não invisto. O mais interessante é que ele tinha 3 opções,
projetos de vida que ele poderia desenvolver. 2 foram favoráveis, não nada favorável, mas teve que chamou mais atenção, e conforme nós investigávamos melhor sobre esse, as cartas se revelavam maravilhosamente. Aí nós seguimos com o tratamento, porque às vezes é uma mudança muito grande de vida. Por exemplo, uma transição de carreira. Você faz uma coisa e quer mudar totalmente de vida. Então, quando isso acontece, é importante investigar, porque o que mais nos fere é a insegurança. E não adianta nós irmos no mais ou menos, ou será que vai dar? Porque às vezes todo investimento, principalmente quando nós falamos de trabalho, demanda tempo. Que tempo vale ouro, não é mesmo? E também, às vezes, você monta um negócio todo, faz um maior investimento e algo não dá certo. Então, sempre que você precisar saber de alguma coisa, você pode sim consultar o tarô. O tarô tem a carta do diabo, e essa carta do diabo, na verdade, ele é o arcano 15, e às vezes ele assusta as pessoas. Quando a pessoa vê a carta do diabo, ele acha que é ruim. Mas como eu disse para você, nem todo arcano é 100%, só tem um lado, só tem uma interpretação. Geralmente os arcanos têm sim o lado positivo e o lado negativo, por exemplo, que nós chamamos de lado luz e lado sombra. Mas conforme a mandala se preenche, que é a mandala astrológica, os arcanos se mostram aqui muito abertos para que você possa encontrar o que realmente você deseja. É bem interessante porque a pessoa costuma sair muito iluminada, no sentido assim, sabe quando você tira, eu brinco, destampa, tira a tampa da cabeça e parece que a pessoa fala assim, é isso que eu queria saber. Então, quando você tem essa certeza, quando você ganha essa força, essa luz no fundo do túnel, que muitas vezes a vida ela toma rumos, né, por causa das nossas escolhas, é claro, e às vezes ela fica travada, ou ainda situações de saúde, situações de relacionamento, que também é bastante comum as pessoas procurarem por relacionamento. O mais interessante é que eu sempre falo, às vezes a pessoa não diz nada, né, porque eu mesmo falo, não me conta, para que eu possa realmente saber, para não ser influenciada, inclusive. E depois, quando eu abro para as perguntas, aí então eu peço para que a pessoa diga com as mãos no tarô, eu quero saber, porque ela realmente precisa estar aberta para receber as respostas. Ou seja, quando uma questão, uma pergunta de relacionamento, vem o cavaleiro de copas. E quando aparece o cavaleiro de copas, é sempre um amor do passado que vai retomar a sua vida. Ou alguém que você já conhece, ou alguém que você, por acaso, né, em tantas histórias de amor, às vezes você gostava daquela pessoa, mas por algum motivo não foi com ela que você seguiu o seu caminho. Então, sempre que aparece o cavaleiro de copas, fica a dica, é um amor do passado que está chegando de novo na sua vida. E nós temos muitos, são 78 cartas. O mais engraçado, o mais interessante, é que às vezes a pessoa escolhe, são 12 cartas. A mandala astrológica, numa primeira leitura, tem 12 arcanos. E conforme ela vai perguntando, então vai falar da personalidade, vai falar do dinheiro, vai falar da mente, como é que está a cabeça, vai falar do lar, vai falar do amor, do trabalho, porque cada casa é uma representação. E aí, de repente, ela tira uma carta, essa carta no dinheiro. E aí ela vai fazer várias perguntas, porque a minha leitura é bem completa. Ela pode fazer quantas perguntas ela desejar. Eu gosto, inclusive, que a pessoa saia sem dúvidas. E aí, quando ela volta a perguntar sobre o dinheiro, porque daí ela fala, agora eu quero saber sobre o meu dinheiro, aí ela tira a mesma carta
né? Porque quando pergunta, nós tiramos 3 cartas e conforme você vira os arcanos, então você tem uma resposta sobre esta pergunta que você deseja saber. E aí, esta carta que veio aqui também retorna na tiragem de cartas. São 78 cartas e cada uma conta um pouco da história ou inclusive preenche completa a resposta para que você tanto saiba o que você realmente quer descobrir e sair com certeza. Nada melhor do que ter certeza do que você realmente deseja. Então, fica uma dica valiosa. Não viva com dúvida. Sempre que você puder ou sempre que você tiver uma situação e outra situação que você não tem certeza, ao invés de ficar na dúvida, consulte um bom tarólogo. E eu atendo também, se você precisar, porque eu estou à disposição para que você tire todas as suas dúvidas e possa seguir num caminho favorável e iluminado na sua vida. Vou fazer uma experiência aqui com você, pensando na cliente que eu estava falando antes de chegar aqui na nossa gravação, só para que você possa sentir. O tarô, geralmente nós embaralhamos na hora que nós chegamos. Por quê? Para que ele possa receber a energia tanto da pessoa que está aqui, como do cliente que veio consultar. Então, quando eu vejo o tarô, é o tarô com todas as cartas, as 78 cartas, os 22 maiores e os 56 menores, tá? Não são mais valiosos ou menos valiosos. O tarô é sempre muito valioso. Todo arcano conta. Então, vamos supor que essa cliente que me fez algumas perguntas antes de chegar aqui está passando por uma nova situação e ela vai tirar. Eu vou mostrar aqui para que você veja. Então, olha só. A primeira carta que veio para esta pessoa que me fez uma série de perguntas, vem o Rei de Copas. Eu vou tirar tudo e aí eu vou falando para você, para que você saiba exatamente como funciona esta leitura. E olha, tá cheio de arcano e de rei aqui, para que ela possa... Uau, que legal! Muito bom, muito bom! Eu aqui só tirando, escolhendo, seguindo a minha intuição, e aí vocês vão ver exatamente como a vida dela está. Olha que bacana, nossa! E é bastante comum. Eu fecho a mandala ainda com 2 cartas ao centro, para que a gente possa completar. Bom, a primeira carta que saiu para essa cliente, então, foi o Rei de Paus. O Rei de Paus, ele sempre indica que haverá alguma mudança rápida, que alguma coisa que não está boa vai acontecer e vai mudar rápido. Diferente da roda da fortuna, mas esse Rei de Paus, ele traz essa transformação, porque sempre fala do fogo, inclusive. Perdão, esse é o Rei de Copas, então o primeiro que saiu. Possivelmente tem a ver com o marido dela, porque ela é casada, ok? O Rei de Paus, melhor ainda, veio na casa 2, na casa do dinheiro. Então, se a situação financeira dela não está tão favorável, vai existir mudanças melhores, vai chegar a transformação que ela precisa. Na mente dela, nos pensamentos dela, ela precisa se comprometer com esta mudança que ela tanto deseja. A vida, gente, ela sempre exige uma decisão e uma ação que seja no sentido do que você deseja realizar. Isso é um fato. E vai vir projetos novos, onde ela vai inclusive ganhar dinheiro. E quem não quer ganhar mais dinheiro, não é verdade? Para poder fazer uma viagem, fazer o que precisa. E desse dinheiro que ela receber, ela vai sim dividir esse dinheiro em partes iguais. Pode ser com o sócio, com a sócia, com o próprio marido, se eles trabalharem juntos, ok?
O que ela precisa? Ela precisa ser estrategista, porque quando aparece a rainha de espada precisa deixar o emocional um pouco de lado e saber e ter ações certeiras. Ela precisa trabalhar a decisão, a força e a ação. Aqui vem que ela será guiada e vai encontrar uma boa parceria, inclusive, que pode ter a ver com esse marido, por exemplo, que eu sei que ela é casada e nós estávamos mais ou menos falando sobre isso. O que precisa? Na casa de Escorpião veio uma carta 5 de ouros. Essa carta 5 de ouros, ela traz essa representação como se estivesse falido, perdido, lascado. Então veja só, tem que tirar esta energia de perda, de vítima, mesmo que o outro negócio não deu certo. Sempre que aparece um arcano que traz uma sentença que pode ser uma verdade, ok? Nós usamos, ou pelo menos eu costumo usar o cristal para limpar esta casa da vida dela, para que na próxima leitura, ou que mais ela quiser saber sobre esta casa que não está boa, então ela vai poder ter uma energia para revelar como ela sai desta situação. Aqui, me parece que apesar das confusões, e são confusões mentais, ou ela perdeu inclusive a conexão espiritual. E eu não sei se você reserva alguns momentos do seu dia para meditar, para orar, para respirar, para agradecer. Isso é fundamental. Eu falo de tarô, mas eu gosto muito desse lado da filosofia, da meditação, que é quando você se conecta divinamente para que você trabalhe inclusive a sua energia. Porque quanto melhor você estiver energeticamente, quanto bem-estar mesmo, harmonia de vida, melhor também as coisas na vida acontecem, mais favoráveis. E tem aqui que me parece que em termos de carreira, de profissional que ela vai aparecer, ela vai ter que seguir um caminho novo. Ou seja, essa mudança para que o dinheiro chegue na vida dela vem de um novo caminho. Então, ela vai precisar buscar novas alternativas de ganho de dinheiro. E olha que coisa maravilhosa! E logo em seguida, se ela se abrir para o novo, se ela buscar novas opções de trabalho, inclusive de profissionais, ela vai ter o mundo aos pés. O mundo é uma carta que reúne os 4 elementos de todo o tarô. É o nosso arcano 22 e é um arcano muito, muito bom e está em Aquário, que deixa uma dica que ela vai precisar, além de escolher ou decidir ou encontrar uma nova forma de fazer dinheiro, de trabalhar, ela vai precisar inovar para conquistar o mundo que ela tanto deseja, que é o mundo dela. Vai precisar trabalhar karmicamente, porque na última casa da astrologia que aparece aqui da mandala, vem o 4 de paus. O 4 de ouros. O 4 de ouros não é que é uma carta ruim, mas é uma carta que, como o próprio desenho deixa aqui para nós, ele traz um certo egoísmo quando a pessoa tenta ser controladora e não quer dividir, como se fosse tudo dela. Isso, na verdade, é contra a harmonia. Então, se eu não divido os lucros, se eu não pago direito, se só eu quero levar vantagens, aí eu fico com o quê? Eu fico com karma. Então, tudo isso o tarô nos traz de uma forma, veja só, muito aberta. E isso é muito bom, muito favorável, inclusive. Como vieram vários arcanos de ouro e vários arcanos de paus, eu posso chegar a uma conclusão, fechando a mandala astrológica, que haverá harmonia, ela vai conseguir resolver essa situação que está aprendendo, ela vai aprender, inclusive,
dividir os lucros ou fazer melhores parcerias, ok? E vai haver esta harmonia. Quem não quer uma vida com harmonia, não é mesmo? Todos queremos. É uma vida que você não precisa trabalhar compensação, que você não precisa ficar se justificando, e eu acredito que todos nós devemos realmente nos empenhar para esta vida de bem-estar e harmonia. E por último, vem o grande as de paus, ou seja, a mudança é certa, ela vai acontecer. Mudança no sentido de quê? De transformação. O as de paus, ela traz que ela vai ter esse poder de transformar, inclusive, o que precisa ser transformado na vida dela. Bom, eu posso dizer que esta leitura na mandala astrológica, que ficou de presente para ela, não é mesmo? Ela vai trazer clareza no sentido de se ela estava em dúvida, se ela permanecia no mesmo trabalho, ela vai saber que agora ela tem que buscar novidade. Talvez tenha que estudar, porque o mundo está mudando, está surgindo muitas coisas e por isso a inovação. E quando vem em Aquário o arcano do mundo, então ela vai poder identificar o que ela gosta de fazer. Talvez seja o momento, inclusive, dela decidir pelo que ela mais gosta de fazer e encontrar desse formato do que ela gosta de fazer para ela se, inclusive, enriquecer no sentido de quando a gente se torna rico, quando a gente faz o que gosta, quando a gente está feliz. E isso tem muito valor, não é mesmo? Bom, se você nunca tinha visto uma leitura de tarô completa na mandala astrológica, hoje você teve o privilégio de saber como é que funciona. Cada arcano vai completando o outro, vai construindo a leitura toda e por isso nós fechamos. A partir daqui, eu perguntaria para você sobre o que você quer saber. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta eu vou verificar a caixinha de perguntas que eu deixei no meu Instagram e vou responder com 3 cartas para você que mandou a sua pergunta para mim. Se não deu tempo, ainda manda. Sua família precisa de segurança para viver o que a vida tem de melhor. Conheça os planos Flex do AOC. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação tabelada e coparticipação por porcentagem dos valores. Um deles é do jeito que a sua família e a sua empresa precisam. Entre em contato e saiba mais sobre as condições de cada plano. Voltamos aqui com a nossa segunda parte sobre tarô, onde você, cada vez que consulta um tarô, tem a revelação ou a resposta que você tanto busca para agora, ok? O tarô geralmente é agora, não vai demorar muito para acontecer. O tarô está embaralhado, eu vou deixar aqui e vou tirar 3 cartas para responder a resposta
de uma querida que mandou aqui na caixinha do Instagram. Vamos ver o que ela me perguntou. Ela quer saber: meu projeto profissional terá sucesso e prosperidade? Vamos verificar aqui com o tarô sobre o projeto de vida. Eu sinto que eu tenho que tirar essas 3 cartas e olha, já saíram 2 aqui. Então vamos aqui. A primeira carta, a segunda carta e a terceira carta. Ela precisa estar numa sensação de excelente harmonia. Por quê? Quando nós queremos conquistar alguma coisa, nós precisamos realmente limpar, fazer uma bela limpeza energética, um banho de sal grosso, uma boa oração e afinar com o cosmos, com o universo, né? Além de saber para onde você vai. Depois, traz aqui o louco aparecendo de novo, que nesse baralho ele é 0, ok? Então, ela precisa olhar adiante para o próximo passo e, inclusive, se aventurar ao novo. O que ela precisa? Ela precisa resolver, ela precisa se libertar, inclusive, da confusão, que por acaso, das dúvidas, no sentido de não saber exatamente ou não agir conforme ela tanto deseja. Nesse caso, eu vou tirar mais uma carta. Por quê? Porque ela quer saber se vai dar certo. E eu vou dizer para você, não poderia ter carta melhor. A carta que veio é a carta do mundo. Ou seja, se ela entrar em harmonia, se ela se aventurar no sentido assim de buscar por novas opções, novos recursos e organizar não organizar o controle, não é isso, mas olhar diante de tudo que ela possa fazer, então ela conquista o mundo que ela tanto deseja. Ai, que delícia! Não poderíamos ter uma notícia melhor, não é mesmo? Agora, como se trata de outra cliente, eu vou novamente embaralhar o tarô para responder a próxima pergunta que vem aqui. O tarô, ele costuma falar sempre mais voltado para a atualidade, tá? E por isso que geralmente quando você consulta, as respostas chegam rápido. Vou olhar aqui qual é a próxima pergunta. É sobre romance. Muitas pessoas procuram e consultam o tarô porque querem saber se vão casar, se vai dar certo o namoro, né? Essa querida quer saber se o pretendente dela está perto de chegar. Ai, olha que responsabilidade que o tarô nos traz, né? Então vamos ver o que o tarô vai responder para essa pessoa tão querida que mandou a sua pergunta. Vou tirar 3 cartas também, tá? Ai, só faltou a musiquinha. Pananana. Vamos lá. Olha só. Vou virar aqui. Olha que interessante. Ela perguntou sobre o namoro, sobre o romance, sobre o casamento. Mas, na verdade, no momento dela, e isso acontece muito, tá? A pessoa pergunta, fala que quer saber do romance, mas, na verdade, ela está preocupada com uma outra situação na vida dela. Por que eu estou dizendo isso? Porque os arcanos que saíram foi o 4 de ouros, que ela está meio preocupada. Nesse caso aqui, ela está preocupada e ela quer saber sobre a situação financeira dela. Ela quer ter mais dinheiro, ela quer estar melhor sucedida, ela quer mais recursos, ela quer se dar bem na vida, no trabalho dela. E isso é bastante comum acontecer, viu? Não é raro. Aqui diz também, quando aparece esse cavaleiro de paus, esse arcano em especial, eu diria que aqui precisaria dar uma limpada nessas questões
já que ela quer o relacionamento, precisaria fazer uma limpeza energética nas questões de relacionamento. Porque estudando a constelação familiar, que vai ser o assunto do próximo programa, nós copiamos muito os nossos pais. E nós sabemos que relacionamento nos desafia, não é mesmo? Então, nesse caso, ela precisaria rever essa situação que ela está trazendo de memórias do pai e da mãe, e talvez por isso que o relacionamento não chegou. Fica a dica se isso também acontece com você. Quando ela faz essa faxina energética, ela encontra um grande rei de ouros. Quem é o rei de ouros? O rei de ouros é aquele decidido, é aquele que faz e acontece, é aquele que onde toca transforma em ouro de tão bem que faz. Tem a ver com financeiro? Tem sim, porque toda vez que aparece um naipe de ouro, nós falamos sobre dinheiro. Então, olha só, fica a dica, ela vai me assistir, ela está me assistindo e eu vou chamá-la para falar sobre o que aconteceu. E vou tirar a quarta carta, que aí vem também o valete de paus, e é importante então fazer essa transformação, porque por mais que ela fale que queira amor, nem saiu amor. Você acredita? Olha, é bem provável. Tem uma outra cliente que consulta o tarô sempre, e ela vem, né? Ela sempre fala porque ela teve uma separação e aí ela deseja outra pessoa, não é mesmo? E aí ela começa a perguntar ao tarô, e daí eu falo, vamos ver o que o tarô vai responder sobre você, né? E aí, de repente, não aparece copas, porque o naipe do amor, do relacionamento, do romance é copas. Então, quando copas não aparece, é porque na nossa aura, né, nós estamos com a cabeça em outro lugar. Na verdade, não é sobre romance que nós estamos falando. Veja que nós precisamos abrir, como também tem gente que não sai do romance e aí não consegue o dinheiro. Então, nós precisamos de um equilíbrio na vida, e por isso que é tão importante, às vezes, você saber como é que está seu inconsciente. O tarô tem uma ligação com o inconsciente, assim como os nossos sonhos. Sabe que às vezes a gente sonha coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Pois é, e o tarô, ele também vai falar isso para nós. Coisas que nem sempre nós conseguimos identificar sobre nós mesmos. Então, vamos para uma próxima pergunta aqui. Eu já estou embaralhando e caprichando, porque a próxima pergunta, vamos lá ver sobre o que nós vamos falar sobre a próxima pergunta. Qual foi a terceira, né? A terceira pergunta aqui que está aparecendo para nós. Olha, também é sobre romance. Ela quer saber se esse relacionamento que ela está vivendo tem futuro ou não. Bom, perguntou, o tarô responde. Vamos lá. Vamos saber onde que está o arcano que vai responder. Olha, vieram 3 cartas juntas. Eu não costumo ignorar quando sai assim, tá? Então, vamos ver aqui as cartas que saíram para responder. Olha que interessante. O primeiro arcano que vem é o 3 de paus, falando que é muito provável que ela siga sozinha, ou que busque, inclusive, uma nova companhia. E me parece que ela busca uma nova companhia ou se abre para algo novo, porque ela está com vontade de se colocar como uma maga, de fazer acontecer. Às vezes, as pessoas casam muito cedo e elas são mães, né? E cuidam dos filhos, cada uma no seu processo. Mas depois chega uma hora que, além de ser esposa, além de ser mãe, a mulher, né? Que no caso essa é uma cliente que mandou aqui a pergunta, ela também se sente, ela tem desejo de dar certo, de ganhar o seu dinheiro, de se fazer profissionalmente. Isso acontece muito. E por que eu estou falando isso?
porque vem o mago e aí vem o cavaleiro de ouros, ou seja, ela já deve estar de olho numa oportunidade para ganhar dinheiro. Significa separação? Eu vou dizer que nem sempre, porque não vieram, né? Nós temos vários arcanos aqui e dos arcanos pode vir a carta que chegou ao final. Nesse caso, não fala de fim, fala que é muito provável que ela esteja procurando novas alternativas. E aí pode sim estar relacionado, inclusive no romance. Mas não fala mais dela do que o relacionamento dos dois, ok? Isso também pode acontecer. E quando isso acontece, a pessoa tem o direito de investigar melhor se não ficar satisfeita com essa resposta do tarô. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá, o que será que as pessoas vão perguntar agora, hein? Qual será que é a nossa próxima pergunta? Eu estou embaralhando a cada pergunta, porque como eu falei, fica a energia de quem pergunta, né? Mesmo que sou apenas eu que está mexendo nas cartas, nos arcanos do tarô. Quando eu leio a pergunta, eu entro numa conexão para que eu possa melhor responder aqui através dos arcanos do tarô. A nossa quarta pergunta, a pessoa quer saber sobre... Olha, ela acha que quer uma coisa e de repente ela quer outra. Então, ela está me perguntando, é melhor seguir esse caminho ou seguir este caminho? Ela quer saber se ela fica no Brasil ou se ela muda do Brasil. Acho que assim ficou mais claro para você entender. Então vamos saber, primeiro, nesse caso eu vou tirar duas cartas. A carta do Brasil e a carta que ela viaja para fora do Brasil, certo? Então, eu vou tirar uma carta, olha que interessante. Então a primeira carta que eu tiro para o Brasil é que talvez ela está com essa dificuldade de decidir porque ela deve ter algum romance, alguém que prendeu, algum namoro aí, algum relacionamento, porque vem a carta dos enamorados. A carta dos enamorados fala sobre amor, mas fala também sobre essa dúvida dela. E eu vou tirar essas duas cartas. Olha, eu acho que ela não vai conseguir mudar nesse momento sem resolver essa situação emocional dela, essa situação, sabe? Esse primeiro precisa resolver esse relacionamento que me parece que não está dos melhores e isso faz com que ela queira até ir embora. Só que aí o que acontece? Às vezes a pessoa vai embora e depois ela fica pensando, tivesse, sabe, aquela situação desagradável, porque aí é como se você perdesse a oportunidade da vida de viver o seu romance. Então, precisa conversar, se precisar de uma terapia para entender o que está acontecendo entre vocês dois, para então depois você decidir se você fica no Brasil ou se você sai. E eu vou tirar a terceira carta. Olha que interessante. É muito provável que quando ela decide tudo isso, ela inclusive se firma, ela tem mais força para decidir, força mesmo, gente, de fazer o que precisa ser feito. Mas não adianta. Tem muita gente que vai embora tentando excluir o passado e depois lá na frente é obrigado a voltar para esse passado de alguma forma e resolver. Então, o ideal para você, minha querida, que está nesse impasse, fico no Brasil ou viajo, antes de tudo, se você vai viajar ou não, é um detalhe. Primeiro, você resolve essa situação amorosa e depois, consequentemente, você será abençoada, inclusive, na sua decisão. Olha que legal. Ai, que delícia. Eu adoro tarô. Eu sou suspeita, porque esses arcanos falam com a gente de uma forma que não deixam dúvidas. Eu já dei curso de tarô, já formei várias alunas, elas hoje
volta e meia, às vezes elas me mandam mensagem, elas falam, quando elas têm dúvida, inclusive elas me mandam uma mensagem lá, Lúcia, me ajuda aqui, não entendi direito, mas é muito raro, porque na verdade elas tiram foto e mandam para mim, Lúcia, olha o que saiu, como se elas estivessem assim, descoberto a América, é muito gostoso isso. O tarô, nós estamos falando num clima de alegria, porque o tarô traz mesmo essa força, esta energia. Eu já vi muitas pessoas chegarem arrasadas para uma consulta e saírem de lá como se elas tivessem tomado uma vitamina, como se elas tivessem ficado passado horas comigo. E na verdade, em uma hora, uma boa leitura de tarô pode resolver muitas dúvidas. Viver na dúvida, viver na incerteza é muito ruim. Você perde, você drena toda a sua vitalidade. Sabe aquela história? Quando você vai tomar o sorvete, você tem que saber o sorvete que você deseja. Você pode variar, mas não fica naquela, eu esse, aquele. Você vai drenando toda a energia. Então vá com mais certeza nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes da sua vida. Você vai ver que aos poucos você vai começar a se fortalecer. E aí, quem sabe, você vem aqui fazer uma consulta comigo nessa mandala astrológica maravilhosa e completa, onde você pode ter sim a sua resposta e esclarecer todas as suas dúvidas. Vamos para mais uma pergunta? Eu vou verificar aqui qual é a próxima pergunta aqui. Vamos ver. Bom, essa cliente também quer saber do lado profissional. Ela está indecisa se ela fica nesse trabalho, se ela procura por uma outra possibilidade. Vamos ajudá-la? Então, ela está feliz, mas ela diz que gostaria, depois de bastante tempo já trabalhando nessa empresa, ela quer saber se ela procura algo que possa trazer novos recursos. Eu vou tirar a primeira, vou tirar a segunda carta e vou tirar a terceira que já saiu aqui. Vamos ver se ela fica ou se ela busca outro. Olha que maravilhosa. Se ela quiser buscar outro trabalho, ela vai encontrar e vai ser muito bem sucedida. Me parece que ela nasceu, para ter uma vitória, para alcançar a vitória, ela é uma grande rainha de ouros. O que ela não deve? Cultivar essas indecisões. Na verdade, nesse momento, quando você trabalha muito tempo num lugar, você precisa agradecer a experiência, agradecer a convivência, porque com certeza alguém pelo menos conviveu com você. E você precisa sim reconhecer tudo que você conquistou nesse trabalho. Pouco ou muito, isso é um detalhe, mas você precisa agradecer. Pode ser também que ela esteja lidando com uma rainha de ouros, se por acaso a função que ela exerce não é uma função topo de linha, por exemplo, né? Mas no caso dessa cliente, ela é uma gerente. Então, gerente geralmente gerencia outras pessoas, certo? Ela ainda é responsável pela função, pelo trabalho de outras pessoas. Com isso, ela não deve cultivar insatisfações. Se ela sentir que o tempo dela nessa empresa findou, ela deve seguir e ir procurar, porque para onde ela for, ela vai se dar bem. Por que ela vai se dar bem? Porque dentro dela existe a vibração e a força de uma rainha de ouros. Quem é uma rainha de ouros? É aquela que sabe dar valor, é aquela que é ponderada, é aquela que organiza no sentido assim que ela olha para tudo, ela olha do trono dela e ela tem como se fosse o próprio reinado. O que não deve mesmo é cultivar insatisfações, ficar com picuinhas. Vida perfeita, nem sei se existe. Então, no caso dela, ela deve saber o que é bom
se ela seguir, o que é bom se ela ficar. E com isso decidir, eu quero me aventurar, mas não ficar com questões emocionais, porque isso não traz resultado para ela, ok? Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta e eu queria que você me mandasse a sua pergunta, porque o tarô, quando ele começa assim, ser aberto assim na mandala, ele traz tanta luz, sabe? Tanta energia forte que fica difícil você vir só uma vez. Eu já vou avisando. Geralmente as pessoas vêm a primeira vez, às vezes vêm com um pouco de medo, não é verdade? Mas tarô, pelo menos a leitura que eu faço e que eu aprendi com a minha querida Olga, eu realmente escolhi usar sempre do lado da luz. Às vezes acontece, como eu falei, de ter, nem sempre as respostas são maravilhosas. Eu tomo cuidado, uma coisa que eu tomo cuidado de ler o tarô, quando às vezes alguém que está com uma doença, por exemplo, e aí às vezes eu já cheguei a perguntar para a cliente se ela realmente queria saber a verdade. Porque às vezes nós sabemos que a morte nos desafia e o tarô tem uma carta da morte. E aí, se você pergunta para uma pessoa que já não está boa, né? E se vier a morte? Né? Então, como é que você acolhe essa resposta? Então, diante disso, eu sou bem sincera. Você quer saber? E se a pessoa falar que realmente quer saber, né? Mas geralmente a própria pessoa fala, não, eu não preciso saber disso nesse momento. Então, veja que o tarô, você entra numa frequência, numa conexão junto a esses arcanos e por isso a arte divinatória e não adivinhatória. Você percebeu todas as respostas que eu respondi, todos os arcanos que eu apresentei, nenhum deles eu adivinhei. Não, eles vão se revelando e nós vamos o quê? Na percepção e na intuição e no estudo, ok? Aí então você faz a interpretação conforme o arcano. E por isso eu falei, um arcano pode ter várias interpretações conforme a carta seguinte, conforme a posição, inclusive, que ele é revelado. Bom, nós temos mais alguns instantes aqui. Eu vou verificar se nós temos mais alguma pergunta, se chegou mais alguma pergunta aqui, para que a gente possa atender todo mundo que perguntou. Se não tiver, nós vamos agora tirar uma leitura, por exemplo, completa aqui e vem diante de uma outra pessoa que está aqui, que eu atendi essa semana, inclusive, e ela está em tratamento. Vamos lá? Então vamos tirar as 12 cartas aqui numa mandala onde vai revelar não apenas a pergunta dessa pessoa, mas toda a vida, como esta pessoa está na vida dela. Bastante interessante quando nós viramos esta mandala inteira, porque é uma leitura bastante completa. E agora apareceu, essa pessoa está mesmo com bastante confusão e o tarô nunca mente. Olha que interessante, o tarô nunca mente. E aí ele apresenta as contas. Bom, essa pessoa foi embora, ela realmente teve uma mudança de vida bastante grande. E quando ela vai embora, vou mostrar aqui que eu acho que fica mais fácil, né? Quando ela vai embora, ela vai em busca de resolver o que ela deixou para trás. Porém, ela pode ter um comportamento um pouco infantilizado. E isso é bastante comum quando às vezes nós não aceitamos algumas situações que a vida nos traz e nós temos dificuldade em aceitar. Então, em primeiro momento, diante de qualquer escolha que você for fazer, é importante você observar a vida, se abrir para a vida, não mais como vítima, não como uma criança, inclusive inocente. E o que acontece? O problema
é que a mente dela ainda está muito confusa. Ela não resolveu as ideias, os pensamentos, e isso faz com que ela sinta-se muito perturbada. E perturbação é complicado, né? Então, o ideal seria trabalhar uma meditação, aprender a respirar, fazer um bom exercício físico, um pilates, uma yoga, sabe assim, a hora que concentra, assim, isso é muito importante. A dificuldade também dela é alguma coisa referente ao dinheiro, um dinheiro que vem do lar. Então, na casa dela, por exemplo, me parece que ainda tem conflito e talvez essa divisão não esteja favorável no sentido ou satisfatória. Vem aqui a grande rainha de espadas. Eu digo grande rainha de espadas porque a rainha de espadas traz aquela mensagem que eu falei no começo, que ela precisa decidir e criar uma estratégia para conseguir o que ela tanto deseja. Veio aqui na questão do trabalho o cavaleiro de paus, que eu também já apresentei para vocês, falando sobre essa purificação, essa limpeza energética que nós, volta e meia, precisamos fazer. Tomamos banho todos os dias, temos que limpar as energias também de tudo que há, pelo menos semanalmente, quando muda a lua. Tem aqui um grande rei de ouros que pode chegar e pode vir na casa do casamento, inclusive. Talvez ela seja premiada ou conheça alguém ou encontre alguém, inclusive, que possa ser abonado financeiramente. Ela está em busca aqui de novos começos, ela está diante de novas possibilidades, o que é muito positivo, e muitas coisas chegam ao fim na vida dela. Essa carta realmente é quando chega ao fim. Alguma coisa vai fechar a história aqui. E ela está consciente disso, inclusive, porque ela olha como se ela tivesse recolhido as espadas, nesse caso desse arcano, para que ela possa seguir. Apesar desse arcano parecer um pouco assustador, porque ele está todo cheio de espadas, também é uma carta que traz o mesmo final aqui, o fechamento de um ciclo, porque ele é o arcano 10 de espadas. Então, intelectualmente, talvez ela esteja encerrando um ciclo na vida dela. E aqui ela vai ter que se decidir com qual das espadas ela vai lutar. É importante, pela leitura aqui, o tarô está falando que o universo está exigindo dela um crescimento, um amadurecimento pessoal. Ela vai precisar agir de forma que seja, que a conduza no que ela tanto deseja realizar na vida. Todo mundo, pequeno, médio ou grande o projeto da vida, todo mundo deseja realizar alguma coisa, não é mesmo? E aqui nós temos a rainha de ouros, que pode ser que ela, decidindo o que precisa, ela se torne e se transforme uma grande rainha de ouros. Às vezes está tão confusa a nossa cabeça, que nós nos perdemos no contexto. E por isso que sempre que você se perder, é importante que você retome a sua consciência e não perca de foco o que você tanto deseja para a sua vida. E aqui nós temos uma carta que já apareceu, que é o 7 de copas, que fala sobre a evolução necessária, quando nós temos que organizar as nossas emoções e não ficar dando ênfase, inclusive, para o que não deu certo. Todo mundo, eu acredito, que já teve algo que já não deu certo na vida. E esse não dar certo não significa que não vai dar certo nunca. Talvez significa que você precise mudar o formato de fazer, mudar o que você deseja fazer e, portanto, se abrir para o novo. Eu estou aqui muito feliz e vou encerrar aqui, vou recolher esses arcanos maravilhosos, o arcano
Os arcanos hoje eu tenho certeza que trouxeram luz para quem procurou por respostas, revelações e sentenças. E quem sabe você também decida saber o que mais a vida traz para você de interessante. Vamos encerrar aqui com o último arcano do tarô, só para fechar esse nosso programa de hoje. Então aqui vou tirar e vem a mesma carta que foi do Drake. Vamos acertar os prumos, vamos deixar tudo pronto, preparado e fazer as mudanças e transformações que você tanto deseja. E aqui veio o 10 de copas, que é uma celebração, uma carta muito boa, quando você não vai estar sozinho e vai poder ainda comemorar. E vou tirar a terceira carta, que vem a grande rainha de ouros. Ó, seja bem-vinda, minha rainha de ouros. Aqui estamos para prosperar e fazer, cultivar o que quer que precisa ser feito. Eu vou agradecendo a sua audiência. Se você gostou, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se você estiver no YouTube, escreve aqui para nós. Nós vamos ter a maior alegria de entrar em contato e a sua audiência é muito valiosa. Gratidão.